E agora eu vou chamar a doutora Maria de Lourdes Teixeira da Silva, que é mestre em Medicina pelo Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisa em Gastroenterologia, especialista em Nutrição Parenteral e Enteral pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, e diretora do GANEP Nutrição Humana, que vai conversar para a gente sobre como programar esse paciente para alta hospitalar, já que esse processo de reabilitação vai se dar não só dentro do hospital, mas também depois que o paciente for de alta. Bom dia a todos. Eu acho que não sobrou muita coisa para eu falar hoje, mas nós vamos tentar aqui pensar um pouco, refletir de que forma o nosso paciente que sai da UTI vivo, ele é conduzido de volta para casa. O tema me pedia que falasse também sobre por que acontece essa fraqueza. Isso já foi muito falado hoje, essa fraqueza adquirida na UTI, mas a gente sabe que esse consumo muscular rápido e agudo que esse paciente sofre em razão do aumento da proteólise, dessa alteração da autofagia importante, tudo isso em razão dessa paralisia muscular que ele sofre, em razão de sedação profunda, imobilismo, bloqueadores neuromusculares. É importante essa disfunção mitocondrial de todos esses doentes muito graves, estresse. Quer dizer, todas essas alterações que já foram muito bem discutidas hoje de manhã leva a esse consumo muscular exacerbado durante a permanência na UTI, e que após a UTI nós vamos ter muita dificuldade de recuperar isso. E essa dificuldade vai ser tanto maior quanto maior for essa perda. E essa perda vai ser tanto maior quanto maior a agressão que o doente sofreu nesse período que ele ficou na UTI. Mesmo normalizando a proteólise, mesmo normalizando a autofagia, nós vamos ter muita dificuldade de recuperar essa atrofia muscular. E dá para medir essa atrofia muscular? Dá para medir. Geralmente, nos primeiros 10 dias de UTI, esse paciente pode perder de 17% a 30% do músculo. E isso acontece em 25% a 100% dos doentes. E essa atrofia que nós vemos aí em 17% a 30% dos doentes ocorre por todas essas razões que nós mostramos aqui para vocês, e isso leva a uma condição de risco maior de morte desse paciente, de permanência hospitalar, de ficar mais tempo na UTI e de perpetuar essa situação crítica desse paciente. E o que é pior, esse prejuízo funcional pode perdurar por até 5 anos, como a gente vê, principalmente nos doentes politraumatizados graves e os grandes queimados, né? Uma das formas da gente medir isso, e a tomografia é um exame extremamente importante, porque hoje nós já temos a referência de alteração na tomografia. E muitas vezes a gente consegue esse exame na chegada do doente na UTI, ou ele traz esse exame recente. E por que a gente acha que a tomografia é importante, essa avaliação? Porque mostra que a muscularidade do doente não tem nada a ver com o IMC, que é o que nós consideramos muitas vezes para definir perda da normalidade do doente. Então, nessa série de estudos aqui, nós vemos que só 9% dos pacientes nesse grupo tinha IMC abaixo do normal, mas 71% deles tinha baixa da muscularidade, mostrando que ele era sarcopênico na chegada, com IMC normal a maioria deles. Então, a primeira coisa é que nós não percebemos esse doente chegando na UTI com esse risco aumentado. Então, isso já mostra que a gente não é capaz de, com as ferramentas que a gente tem na mão, identificar que nós estamos com um paciente de risco ali. E o segundo método que a gente pode utilizar, que a gente ainda não tem o parâmetro de alteração, é o ultrassom, mas a gente tem a facilidade de fazer na beira do leito e de fazer o acompanhamento desse mesmo doente. A gente pode fazer a cada 3 dias, a cada 5 dias, e vai observar a redução da espessura do músculo.
Então, o ultrassom é uma maneira de acompanhar e da gente perceber a rapidez. E a rapidez é essa que a gente vê nesse estudo aqui, mostrando que nos primeiros 10 dias, esse paciente perde de espessura do reto femoral 30% do músculo. A gente usa o quadríceps femoral, ele tem 4 músculos aqui, o reto femoral, que a gente vê bem aqui no indivíduo jovem. Abaixo do reto femoral, a gente vê a outra porção do quadríceps, que é o segundo músculo dele, que é o vasto intermédio aqui, e a gente tem ainda o vasto lateral e o vasto medial, que a gente pode medir. Aqui a gente usa para medir a espessura, mas a gente pode medir a área também, mas a gente também pode medir pela eco e pela penação desses pacientes a qualidade desse músculo. Então, é uma ferramenta que não é complicada da gente ter e que vai mostrar para a gente a perda e a rapidez dessa perda que esses pacientes mostram. A gente vai, o que vai acontecendo com esses doentes é que essa cor mais escura vai ficando cada vez mais clara aqui, o que mostra que vai sendo substituído músculo por gordura e a qualidade desse músculo vai sofrendo bastante. O nosso tema é muito aqui, hoje, falar sobre a recuperação desse paciente aqui, nessa fase aqui da ida dele para casa. Mas não é possível a gente pensar nessa recuperação sem entender o que passou, o que ele passou e como foi essa passagem desse paciente aqui. Cada vez mais a gente está, hoje, até preparando esse doente para passar pela UTI, até como se prepara um atleta de elite, que vai, por exemplo, para uma maratona, que hoje o treino que é feito para ele, para que esse músculo dele aguente aquele espaço sem grandes perdas, deveria ser feito e já se considera hoje, para o doente que vai para um tratamento agressivo eletivo, esse paciente hoje já tem estudos mostrando que essa pré-habilitação, esse preparo muscular já tem sendo feito, inclusive com exames, estudos fisiológicos do músculo que se faz em atletas já estão sendo feitos nesses pacientes, para que a reserva muscular dele já entre com uma capacidade maior de aguentar essa perda severa da fase aguda. Eu acho extremamente importante que a nutrição nessa primeira fase seja totalmente adequada, e essa fase aguda que a gente chama, geralmente é considerada até 5 dias. Eu acho extremamente importante a nutrição aqui, embora eu também considero que, dependendo da agressão do paciente, essa perda vai ocorrer, mesmo com uma nutrição extremamente adequada, porque isso faz parte do metabolismo desse paciente, do catabolismo daquela situação clínica dele ali. Por isso os estudos são extremamente controversos quanto à quantidade de proteína e de calorias que esses pacientes precisam nessa fase. Saindo desses primeiros dias aqui mais críticos de velocidade de perda muito acentuada de massa muscular, ele entra numa fase crônica ainda dentro da terapia intensiva, para depois, quando ele tem alta da UTI, ele entrar numa fase de recuperação, que é aquela fase que ele se prepara para ir para casa. Então, nessa fase, a gente tem que personalizar esse paciente e, de preferência, que a mesma equipe que acompanhou esse paciente aqui faça essa preparação desse paciente para alta. As pessoas, hoje, os estudos até falam, realmente, será que eles são sobreviventes ou eles são vítimas, os que sobreviveram aí, né? Então, existe já uma cartilha de condutas a serem feitas para esses pacientes em todas essas fases, privilegiando aqui quantidade de caloria, quantidade de proteína, que tipo de agentes os doentes recebem melhor em cada uma dessas fases aqui. Então, já existem coisas bem definidas que podem ajudar o nosso paciente aqui. O problema é aplicar todas essas possibilidades aqui. Então, a Melina falou muito bem isso, que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, nós conseguimos melhorar a sobrevivência dos doentes com septo severo em 50%.
Os doentes estão vivendo 50% mais do que viviam há menos de 10 anos. Mas muitos desses pacientes que estão vivendo mais não são reabilitados. E metade desses pacientes também vão morrer no primeiro ano. E provavelmente muitos desses doentes morrem no primeiro ano por falta de cuidado adequado desse paciente, nesse primeiro ano. 40% a 50% desses doentes vão morrer, e dos sobreviventes, metade deles não voltam a trabalhar no primeiro ano. Ninguém olha para esse aspecto aqui, da incapacidade desses doentes. 1/3 desses doentes que passou pela UTI nunca voltam a trabalhar, por incapacidade física. 50% a 70% desses pacientes têm prejuízo cognitivo, 60% a 80% têm prejuízo funcional. Então, esse é um paciente que não pode ir de alta para casa com uma receita na mão, como a gente vê muitas vezes isso acontecendo. Ele precisa de uma equipe para dar essa alta e precisa de uma equipe na casa dele para cuidar dele, para tentar não prorrogar o óbito dele, daqueles 50% dele que ele sobreviveu ali e morrer em casa nos próximos 12 meses, né, que é o que acontece. Isso já foi muito mostrado hoje aqui, mas o que chama atenção nesse aspecto aqui é que ele conta que foram só 23 dias, ele passou rapidamente pela UTI, recebeu nutrição parenteral, recebeu suplemento oral, quer dizer, tudo foi feito de forma adequada e ele perdeu 20 quilos. Para andar no corredor, ele tinha falta de ar. 3 meses depois, ele não conseguia pegar o filho no colo. 8 meses depois é que ele conseguiu se sentir recuperado disso. Então, isso chama atenção, uma pessoa muito bem instruída e capaz de se cuidar, passou por isso daqui. Agora, imagina pacientes mais idosos, crianças, pacientes com dificuldade. Essa aqui eu não preciso nem explicar isso daqui. Essa criança queimada, a gente não consegue ver nenhum ganho aqui, só a partir de 2 anos que você consegue ver alguma recuperação muscular aqui. Aqui 2 pacientes nossos, 2013 até 2017 ele ainda não está recuperado. Essa outra criança nossa que realmente passou um caminhão em cima dele, mas recupera. Se ele sobrevive disso, e se existe um investimento, a gente consegue restaurar essa massa muscular. Mas tem que ter um grande investimento. Como a internação dessa criança foi muito prolongada, a gente restaurou isso dentro do hospital mesmo. Mas a maioria das pessoas vão embora do hospital. Ninguém segura muito tempo esse doente, porque ele está muito emagrecido. Só para exemplificar, esse pacientinho de 76 anos chega bonitinho lá, puxando a malinha dele para fazer uma cirurgia eletiva, câncer de cólon, diabético controlado, cirurgia eletiva, mas não deu certo. Foi reoperado, deiscência de anastomose, infecção pulmonar, intubação prolongada, acabou ficando 2 dias na primeira cirurgia, mais 13 dias na UTI na segunda cirurgia, mais ou menos 40 dias de internação. Chegou assim e o diagnóstico final, por ocasião da alta dele, era tudo isso aqui. Ó. Chegou com diabético, diabetes descompensado, hipersecreção pulmonar, perdeu 17 quilos, anemia com 9,2 de hemoglobina, ainda com infecção da ferida cirúrgica, fraqueza muscular adquirida na UTI, sarcopenia, fragilidade, prejuízo da deambulação. E sabe o que é capaz de acontecer com esse paciente? Entrar uma nutricionista lá com um papelzinho dando uma dieta para diabético, entrar o residente da cirurgia dando uma receitinha para ele com sintomáticos e ele vai embora assim num sábado, por exemplo. Quem é que vai cuidar disso tudo aqui? Quem é que vai cuidar da anemia dele? Quem que vai prescrever uma oferta proteica adequada para ele? Quem que vai reabilitar a musculatura desse paciente? Então, isso aqui não pode acontecer. Então, isso, eu acho que isso aqui é muito mais uma reflexão, é muito mais um convite a formar equipes que realmente se preocupem
com a alta desses pacientes aqui. Que ele não aumente a casuística de morrer no primeiro ano de pós-alta dessa UTI, e que a gente só não comemore a saída dele da UTI. Pacientes mal orientados são responsáveis por reinternação em até 20% em 30 dias. Porque muitas vezes toda a informação é passada para esse paciente aqui por verbal exclusiva. Olha, você tem que fazer isso, você faz aquilo, pode tomar leite, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode andar, pode fazer isso, pode dirigir com 30 dias, pode fazer isso, pode fazer aquilo, e tchau. 2 dias depois, o doente não lembra mais nada disso, não tiveram nem a preocupação de escrever, de organizar um sumário para ele, com todas as... Então, pouca informação, às vezes o paciente é analfabeto, ninguém perguntou se ele está entendendo aquilo ali, se ele entendeu as medicações. Às vezes o neuro vai com uma receita, o cardiologista vai com uma receita, o outro entra com um suplemento, ele fica confuso, ele não sabe que horas toma aquela coisa toda, ele acha que é muito remédio, o idoso tem muita essa coisa de achar que é muito remédio, que ele não pode tomar tudo aquilo que faz mal para ele, tudo, diminui os horários e tudo. E isso, além do que, custa muito dinheiro, essa reinternação desnecessária e não planejada desse paciente, né? Nos Estados Unidos, fizeram um estudo onde eles resolveram criar uma alta orientada dos pacientes, criaram lá 11 itens, e, se você olhar bem os 11 itens, nenhum fala de nutrição, tá? Mas eles consideraram que realmente o doente iria muito bem orientado por esses 11 itens, e os pacientes realmente se sentiram muito melhor orientados do que aquela orientação rotineira do hospital. Mas vamos voltar aqui para aquele nosso paciente que está passando por todas aquelas fases aqui. Já foi deixado bem claro a manhã toda aqui, que nessa fase aguda aqui, se você consegue dar a oferta adequada, você diminui a mortalidade desses pacientes. Já ficou bem claro também hoje de manhã que se esses pacientes aqui, que tiverem um score alto, por exemplo, um Nutri que maior ou igual a 5, como foi feito num estudo enorme com 2.800 pacientes críticos de várias UTIs aqui, mostrou que nesses pacientes de risco, quando você dá uma oferta proteica, nesses que ficam mais de 4 dias entubados, esses pacientes vão morrer menos. Então, tem que fazer alguma coisa nessa fase aqui já. Então, isso é muito importante. Esses autores acham que existe uma certa hibernação aqui nesses primeiros dias, do ponto de vista metabólico, mas não catabólico. Então, desde essa primeira fase, ele já manda proteína altíssima, e ele propõe isso como meta para esses pacientes, mas logo depois desses 5 primeiros dias aqui, esta oferta proteica e a oferta calórica já vai aumentando, e a proteica é quase que uma constante lá em cima durante todo esse período do doente, inclusive na fase de recuperação. Dificilmente a gente vai prescrever mais que 35 calorias para um paciente assim. E ele é um paciente que sai extremamente desnutrido. E as pessoas não têm coragem de dar uma oferta calórica tão alta. Mas é essa que vai recuperar o paciente mais cedo, junto com a fisioterapia desses pacientes. Então, repensar um pouco nas metas calóricas desses pacientes, com essas grandes perdas aí, é muito importante. A gente vai ter muitas dificuldades aí para enfrentar nesse pós-alta do doente, porque ele tem diminuição do apetite, tem náusea persistente, se usa opiáceos, tem constipação, e isso dá um desconforto abdominal importante, prejudica mais ainda a ingestão oral, e essa falta de otimização da dieta, com a retirada de uma sonda precoce, que muitas vezes ocorre nesse paciente. O paciente perdeu 20, 25 quilos, começou a comer, já vão lá e vamos tirar essa sonda, não, a sonda está atrapalhando, ele não come mais porque está de sonda, e aí, presta atenção, depois que ele tira essa sonda, ninguém mais passa outra sonda nesse doente. Ninguém. Ele não permite mais. Aí é ele que está mandando.
Lá na UTI, com ele sedado, você faz e acontece, põe, tira, põe no duodeno, põe no jejum, você faz o que você quer. Depois que o doente está lá na enfermaria, está em casa, tirou a sonda, você não põe de novo. Então, não deixem tirar essa sonda precocemente nesse paciente aqui, por isso. Como é que nós vamos tentar otimizar a oferta nutricional? Nós falamos da oferta proteica, que é alta mesmo. Será que adianta HMB, creatina, que é isso que estava proposto lá nas metas para esse paciente? Vitamina D, agentes antimetabólicos aqui, propanolol, oxandrolona. Aqui, até 2015, aqui uma revisão sistemática de literatura não botava muita fé em leucina, HMB, creatina, não permitia recomendar isso na prática clínica. Mais recentemente, um estudo de 2016, em pacientes em idosos desnutridos, usando um suplemento hiperproteico com HMB 3 gramas por dia, foram avaliados 30, 60 e 90 dias depois, mostrou redução de metade da mortalidade no grupo que recebeu a HMB aqui. E mostrando aqui que a curva de sobrevida foi bem diferente dos pacientes que não receberam. Então, além do que, uma melhora da condição nutricional aqui e melhora da vitamina D. Então, é para a gente repensar um pouco nisso daqui. E aqui mostrando por que talvez a HMB seja um pouco mais eficiente que a leucina, que promove um auxílio importante no aumento da síntese proteica, e o HMB, além de favorecer a síntese proteica também, ele vai diminuir a degradação da proteína, melhorar a mitogênese, quer dizer, ele atua em mais vias metabólicas favoráveis para esse paciente aqui. Vitamina D também em altas doses no doente crítico, aqui podendo diminuir a mortalidade desses pacientes. Com relação à intervenção farmacológica, aqui uma revisão sistemática de 18 estudos aqui, a conclusão é que a intervenção não deve ser recomendada rotineiramente para esses pacientes. Os estudos são pequenos, aqui a possibilidade de ação, os mais indicados são a oxandrolona e o propanolol, aqui os benefícios na resposta inflamatória, na composição corporal, os dois agem bem, aqui no balanço proteico também. Talvez a associação de oxandrolona com propanolol teriam os melhores efeitos, mas a gente precisaria de estudos que realmente mostrasse essa vantagem teórica dos dois. Os estudos são estudos pequenos, existem esses estudos, mas isso ainda não autoriza. Eu gosto bastante da oxandrolona, usei algumas vezes em reabilitação desses pacientes. Propanolol também tem sido bastante, mas tanto propanolol como oxandrolona, a gente vê muito estudo em criança e queimado. Então, ali é que a gente encontra aqui. Então, eu botei de volta aqui para a gente pensar nisso daqui, que 50% desses doentes vão morrer no primeiro ano, 50% não vão voltar a trabalhar um ano depois que saem da UTI, 1/3 nunca mais vai voltar a trabalhar, e nós arrumamos uma coisa que eles não tinham, desnutrição, sarcopenia e fragilidade aqui para ele. Então, eu diria para vocês que a gente não deve fazer orientação de alta, a gente deve fazer organização de alta para esses pacientes. E inclui avaliar se ele vai precisar de fono, de físio, de terapeuta ocupacional, se vai precisar ter auxiliar de enfermagem, estomaterapeuta, um cuidador, psicólogo. Quer dizer, nós temos que equipamentos ele precisa, nós temos que organizar a alta desse paciente. Saber quem vai ser responsável por ele, se é o médico, se é o enfermeiro, se é uma empresa de home care, se ele vai para um hospital de reabilitação. É isso que esse paciente precisa, que a gente faça por ele e não que a gente dê uma receita na mão desses pacientes. Obrigada pela atenção de vocês.